Tem um ditado, uma frase que foi dita por Eduardo Calamene. Ele trabalha com gestão de grupos, e ele disse certa vez, isso marcou muito a minha mente, porque o que ele disse tem muito sentido. Ele disse que o óbvio precisa ser dito, pois muitas pessoas ignoram seus sinais presentes no dia a dia. O que ele está querendo dizer com isso é que, para que nós não venhamos a nos esquecer daquilo que já sabemos, mas que por algum motivo esquecemos. Então, com isso em mente, eu gostaria de meditar especialmente no versículo 16 de Romanos, o Evangelho de Cristo, considerado como poder de Deus para a salvação, pois não me envergonho do Evangelho de Deus, Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu como também do grego. Quando nós falamos de salvação, especialmente a salvação de uma pessoa, o que nós estamos realmente querendo dizer com isso? A pessoa foi salva, fulano aceitou a Cristo e foi salva. Nós queremos dizer que existe poder nela mesma para essa mudança, que existe alguma coisa necessária a ser feita para que tal pessoa encontre o caminho da salvação, por exemplo, boas obras, bom comportamento, ser um igrejeiro, Igrejeiro é aquele que todo domingo está no culto, crendo que apenas o fato de estar na igreja, isso já é o suficiente. Ou qual é o poder capaz de salvar uma pessoa? Quando nós vemos aqui em Romanos 1,16, o apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus. Poder é uma coisa conhecida e apreciada por muitos, Sabemos disso, especialmente no mundo corporativo, na política. Quanto mais poder a pessoa acumula, mais ela vai querer. Alguém já disse que se você quer realmente conhecer uma pessoa, basta dar-lhe poder, e ela se revelará quem ela é. Agora, existem poderes necessários para a nossa sobrevivência. Por exemplo, poder de decidirmos por coisas que nos protegem do perigo. Poder de evitar um dano físico ou perceber algo perigoso. Então você tem esse poder, você tem essa capacidade de tomar decisões. Isso é um poder que você tem. Você tem o poder de decidir, de ir por aquele caminho que você sabe que é perigoso, que pode ser assaltado, por exemplo, ou ir por um caminho mais seguro, talvez um pouco mais longo. Essa capacidade de tomar decisão lhe protegerá do perigo. Agora, às vezes, nem sempre temos poder suficiente para nos guardar de todos os males. Você pode estar sentado na poltrona da sua casa, não, Você pode estar sentado na poltrona de um avião e o piloto chama a sua atenção para o fato de que, por exemplo, o trem de pouso está emperrado e ele vai ter que fazer uma aterrissagem, um pouso forçado. Vimos recentemente isso, Que poder você tem naquele momento de evitar um desastre? Nenhum. Você não tem poder para nada. Você apenas fica ali orando a Deus, clamando a Deus, mas você não tem nada que você possa fazer para evitar aquele acidente, aquele desastre. Você fica aguardando em Deus pelo livramento. Outra situação, eu dei o exemplo de alguém que tem poder de decidir ir por uma rua perigosa ou um caminho mais seguro, mas mesmo aquele caminho seguro você pode ser abordado por alguém e ser assaltado. Que poder você tem naquele momento? Nenhum. Então, a vida cristã, nós precisamos, com relação à salvação, precisamos do poder do alto, do poder do Espírito Santo para nos guardar do pecado. Não depende de nós. Na questão, o pecado é um poder para o mal que ameaça a vida espiritual de todos nós. Tenta nos puxar para baixo, tenta nos deixar, distante, afastado de Deus. E se nós não achamos outro poder maior para vencer,
seremos derrotados. Por essa razão, nós necessitamos do poder do Espírito Santo para nos auxiliar nas vitórias contra o pecado, dia a dia. Com relação à salvação que o apóstolo Paulo fala aqui, ele nos ensina que o Evangelho é poder de Deus. É esse poder que nós precisamos para sermos salvos. Mas será que, de fato, nós temos consciência dessa necessidade? Como eu disse, o óbvio precisa ser dito e repetido. Então, ter consciência de que a nossa salvação é um ato que Deus nos dá por meio de Jesus Cristo, temos a consciência dessa necessidade? Mesmo que já temos crido no Senhor Jesus Cristo como Salvador, eu creio que aqui todos já têm tomado essa decisão. Independente disso, o Evangelho precisa ser pregado para nós mesmos, para que nós possamos nos deleitar nas verdades de Jesus Cristo. Talvez alguém entre e escute o Evangelho e receba Cristo como Salvador, mas se é uma igreja formada de pessoas convertidas, não é perder tempo pregar o Evangelho, porque a pregação do Evangelho vai nos alimentar, vai nos fortalecer para continuar firme. Por mais que seja óbvio aquilo que nós estamos ouvindo, esse Evangelho vai nos trazer alento ao coração. Temos que, ao ouvir o Evangelho, sempre nos perguntar, né, se aquilo que está sendo ouvido do Evangelho, nós temos realmente consciência dessa verdade. Ou, como muitos acabam, né, meio que criando o seu próprio meio de salvação, né, ali construindo um meio de salvação e crendo piamente que Deus vai o aceitar porque ele tem ali se tornado uma boa pessoa. Em alguns casos, a pessoa acusada por uma consciência perturbada, buscando talvez maneiras de corrigir a si mesmo, tentando ganhar a simpatia de Deus, tentando por meio de boas intenções, ela se esforça, faz promessas, procuram dar um jeito nas coisas. Mas no final, nada disso produzirá o resultado desejado, porque esse poder que a pessoa tenta conquistar a salvação não é suficiente para dar a ela a salvação que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe, né? Então, as pessoas precisam procurar o poder de Cristo para salvá-la, para que elas, por meio da obra de Jesus Cristo, possam provar aquilo que Paulo fala aqui no versículo 16, o poder da salvação. Não apenas o poder da salvação, mas o poder da santificação. Porque uma coisa é a pessoa ser salva por meio de Jesus Cristo, outra coisa é ela passar o processo diário de santificação, eliminando no seu dia a dia aquelas coisas que atrapalham a sua carreira, na carreira cristã, né? E nós temos muito disso em nossas vidas. Tanto a salvação como a santificação, elas não vêm por mérito próprio ou por herança paterna ou materna. Ou seja, tanto a salvação como a santificação é um processo que é trazido pelo Espírito Santo, não é algo herdado, né? Um filho, por exemplo, a Tainá, a Ana, não vão herdar dos seus pais a salvação, assim como eu herdei do meu pai e da minha mãe a salvação. Eu precisei um dia reconhecer os meus pecados, confessar Cristo como meu Salvador, para assim então ser salvo. E aí começar o processo de santificação. O fato de ver meu pai sempre lendo a Bíblia e orando, isso era bom para ele, fortalecia a fé dele e o santificava. Mas se eu não tomasse a decisão de fazer a mesma coisa, participar de um processo de santificação diária por meio da oração, da leitura bíblica, eu não teria uma vida de santificação. E isso acontece diariamente, né? Você não alcança isso e depois chega no estágio e agora já não preciso mais. Não, diariamente nós temos que retomar o nosso processo de oração, leitura da Bíblia, comunhão com Deus, meditação da sua palavra. Por quê? Porque não existe salvação herdada de pai e de mãe. Cada um de nós somos seres individuais, somos responsáveis
e somos condenados pelos nossos pecados. Sendo assim, precisamos confessar a Cristo como Salvador pessoal. Eu tenho os meus pecados e eu tenho que confessar a Cristo para ser salvo. Não, como eu disse, não existe salvação herdada de pai, né? Pelo contrário, e nem um filho pode gerar, né, dar ao pai uma procuração ou ser o seu procurador na salvação. É um processo, como eu disse, individual, cada um tem que passar por isso. É uma experiência pessoal. Por isso nós chamamos no meio cristão do testemunho pessoal. Você dá o teu testemunho. E é diferente de um do outro. Alguns, como eu e outros irmãos, nasceram no meio do Evangelho, na igreja, cresceram, um dia foram confrontados pela palavra de Deus e reconheceram a necessidade de confessar Cristo como Salvador. Alguns não sabem exatamente o dia. Foi um processo que levou ele a confessar Cristo. Outros sabem, né? Foi aquela mensagem pregada no dia tal, né? Elizabeth conta que foi Davi, disse que estava dando na mocidade, um estudo, e ela reconheceu Cristo ali. Outros vieram do mundo de drogas, do crime, ou de um mundo normal, de uma pessoa normal que trabalhava, tinha os seus afazeres, nunca fez mal para ninguém, mas também que não tinha certeza e não sabia o que precisava fazer para conhecer Cristo como Salvador, até que um dia alguém lhe apresentou o Evangelho e assim ele recebeu Cristo como seu Salvador. E isso é individual. Não dá para produzir testemunhos. Algumas pessoas querem, né? Criar testemunhos e dizer que foram isso, que foram aquilo. E aí cria-se uma história aí glamurosa. E alguns de fato tiveram, né? Passaram por essa experiência. Outros simplesmente nasceram no meio do Evangelho e Deus teve misericórdia e ele reconheceu Cristo como o seu Salvador. Mas o fato é que é algo que vem de Deus, é um poder que vem de Deus. Como a experiência da salvação é pessoal, ela deve se tornar verdadeira para cada um de nós. Cada um de nós tem que ter essa experiência em sua vida. Né? Não é evangelho da igreja, não é evangelho do pastor, não é evangelho do pregador. É o evangelho de Jesus Cristo. É Ele que salva. Não são as verdades que a pessoa prega, mas as verdades de Deus que transforma a vida. Cada um, individualmente, precisa responder a si mesmo as seguintes perguntas. Primeiro, o que é o Evangelho de Cristo? Né? Por que o Evangelho de Cristo é o poder para a salvação? Então, talvez aqui lendo o versículo 16, o que é o Evangelho de Cristo? É o poder para a salvação, tá? Mas por que ele é o poder de salvação? Por que é o Evangelho de Jesus Cristo e não outra coisa que tem poder para salvar a pessoa? E terceiro, como é que se obtém essa bênção? Então, para a primeira pergunta, o que é o Evangelho de Cristo? Muitas vezes a resposta, quando se pergunta, e na versão do Pedro, ele não usa a palavra Evangelho, né? Usa boas novas, né? Que essa é uma resposta muito comum quando se pergunta o que é o Evangelho de Cristo. Muitas vezes a pergunta é que o Evangelho de Cristo é a boa notícia de salvação. É as boas novas. E é verdade. Mas é uma boa notícia que nem sempre mudará a vida das pessoas. Você pode receber uma boa notícia, mas isso não fazer nenhum efeito na sua vida. Por exemplo, eu lembro que eu assisti um filme, vários filmes, os irmãos já viram, os irmãos assistiram inclusive aqui O Refúgio Secreto, e outros filmes de guerra. Em tempo de guerra, é comum o governo racionar a comida. Tem comida, mas é racionada. Cada um recebe uma cota diária de comida. E o governo vai fazendo o controle para que toda a população possa ter alimento. Controle de comida. Às vezes dá um ticket, né? A pessoa recebe um ticket. Com esse ticket você vai lá e pega um pão, um leite, alguma coisa lá, batatas, enfim, o que tiver para comer. Aí, o rádio do governo dá a boa notícia de que novos tickets podem ser pegos na sede da prefeitura ou do órgão do governo. Então você recebeu uma boa notícia. Olha, já estava acabando mesmo aqui, ficamos sem comida, mas o governo liberou mais tickets. Essa é uma boa notícia, mas
Se a pessoa não sair de casa, ir até lá, que benefício ela vai ter na vida daquilo? Nada. Não vai ter benefício nenhum. Ela precisa dar um passo em direção ao local onde está sendo distribuídos os tickets. Então, uma boa notícia não necessariamente leva a pessoa a conquistar ou a se apropriar, né, a palavra mais correta, daquela boa notícia. Então, se de fato o Evangelho é uma boa notícia de salvação, é necessário que a pessoa não apenas saiba que o Evangelho de Cristo é a boa notícia de salvação, mas que ela se aproprie desta verdade. Saber que o Evangelho de Cristo é boa notícia de salvação não leva a pessoa a ser salva se ela não crer. E se ela não crer, se ela não for até Cristo pela fé, ela não será salva. É uma excelente notícia, né? Que Deus amou muito a maneira que Deus gema todo aquele que nele não pereça, mas tem vida eterna. Oh, que notícia maravilhosa! Mas você precisa crer, você precisa confiar. Você precisa se apropriar dessa verdade como sua pessoal. Não é porque o pastor disse, não é porque o pregador disse, não. Eu li na Bíblia e eu creio nessa palavra. Um irmão falou assim recentemente que o Evangelho é tão simples que até uma criança entende, o versículo de João 3,16. Que Deus amou ela, e se ela crê na obra de Deus, ela é salva. Não há nenhuma complexidade teológica que as pessoas se discutem muitas vezes para entender a boa notícia da salvação. Então, saber que o Evangelho de Cristo é boa notícia não leva ela à salvação se ela não for até Cristo. E por que falamos do Evangelho de Cristo? Tem aí os livros do Evangelho segundo o Evangelho de Allan Kardec, o Evangelho de Fulano, o Evangelho de Ciclano. Por que falamos do Evangelho de Cristo? E quem, muitos críticos, a fé cristã, fala, mas você só o Evangelho de Cristo, mas o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Não. Eles foram que registraram as obras de Jesus Cristo. O Evangelho é de Cristo. A boa notícia é de Jesus Cristo. Falamos dele como o mensageiro, a manifestação do amor de Deus. Falamos do sangue dele como suficiente para a expiação dos nossos pecados. O autor de Hebreus, no capítulo 9, versículo 11 a 14, ele nos diz assim, Hebreus 9, versículo 11. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não dessa criação, e não pelo sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bode e de touros e cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servir ao Deus vivo. Então, o Evangelho de Cristo, o sangue de Cristo, é suficiente para expiar o pecado. E o autor de Hebreus, várias vezes, ele vai usar a expressão de uma única vez ou para sempre, não havendo mais necessidade de repetir, como no Antigo Testamento se repetia o sacrifício dos animais para cobrir o pecado. Agora Jesus remove por meio do seu sangue os nossos pecados. Então é o Evangelho de Cristo, porque foi Cristo que morreu na cruz do Calvário, não foi outra pessoa. Nós falamos da sua presente graça com grande poder de salvação das vidas humanas. Efésios 2,8 diz que pela graça eu salvo, mediante a fé, não de vós, é dom de Deus. Romanos 3, versículo 22 a 26, o apóstolo Paulo, e esse contexto os irmãos conhecem bem, que está falando a respeito do pecado, no versículo 22, ele fala
Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus, e a justiça, eu li o 21, né? É a justiça de Deus, diz o versículo 22 de Romanos 3, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação do seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, a graça de Deus é o grande poder para a salvação das pessoas. O único poder. Não falamos do que precisamos, e sim do que Cristo fez por nós. Como nós vemos aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que o pecado nos levou a necessitar, de Deus. Versículo 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas somos justificados por sua graça, gratuitamente, Graça conhecemos como um favor que não merecemos, algo que nós não merecemos. No final do ano, lá, mais ou menos esperamos ganhar um presente de Natal. No aniversário, nós aguardamos, Esperamos que alguém lembre de nós e nos dê um presente de aniversário. Mas se alguém chegar para mim no dia, 12 de junho, e me trouxesse um presente, o que é 12 de junho? Não é nada. Para mim não tem sentido algum. Não, mas eu passei naquela loja e vi e eu quis dar esse presente. Eu não merecia, não fiz nada, não é aniversário, não é Natal, não é nada. Nós não merecíamos, mas Deus quis nos dar, por sua graça, a salvação. Por isso, o único poder que vem do Senhor Jesus Cristo. Por que o Evangelho? Por que é o Evangelho de Cristo? Porque foi Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados. Não há outro que poderia nos substituir. Foi o Senhor Jesus Cristo. Mas então, só o Evangelho de Cristo salva? Só o poder de Cristo pode salvar alguém? Ou por que o poder para a salvação não vem em outra pessoa? Ou de outra forma, apenas na pessoa de Jesus Cristo? Só o Evangelho tem poder para salvar o homem pecador, porque faz seu apelo ao nosso amor, revelando que Deus nos ama. Apesar de nós sermos ainda pecadores. Romanos 5, versículo 8, que é um versículo que eu gosto muito, nos diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco quando faz em Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o Evangelho tem poder para salvar o homem, porque o apelo do Evangelho ao nosso amor revela que Deus nos ama, apesar de sermos indignos desse amor. O Evangelho nos apresenta o ideal perfeito, que a nossa consciência despertada para essa verdade nos renova as esperanças, fazendo com que o nosso entendimento seja de nos aproximar dele. O Evangelho nos desperta a razão lá, mas vai saber se é esse caminho mesmo, tem um outro caminho aqui, eu vou seguir esse caminho. Tem gente indo para 3, 4 caminhos, buscando ali, não, um deles vai me salvar. Não, a fé não é cega em algo que talvez vá nos decepcionar no futuro. A fé é a certeza que a nossa mente produz. A fé é a certeza que a nossa mente produz pelo fato de que o Evangelho é a verdade. Jesus disse lá em João 14,6, todo mundo conhece agora, porque está na página da igreja, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como é que você sabe que vai para o céu? Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu creio nisso. Isso não é algo supostamente possível. Não, isso é a realidade. Nós cremos, por isso que o Evangelho é o poder de Deus para salvar.
Eu me isento de fazer qualquer coisa para a salvação. A grande discussão, se o homem pode fazer algo pela salvação, não, ele não pode fazer, porque Cristo fez tudo por ele. O que o homem precisa fazer? Crer no Evangelho. Ele precisa crer. Reconhecer, como a Bíblia nos demonstra claramente, a necessidade de ir até Ele, como o próprio Senhor Jesus Cristo diz, né? Vinde a mim, todos nós estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Todo aquele que nele crê, crendo em mim, né, será salvo. Então, a resposta à obra de Cristo é crer nela. O Evangelho, então, ele é tão poderoso que nos transforma. Ele é capaz de fazer com que nos ocupemos, a partir do momento que cremos no Senhor Jesus Cristo, ocupemos com a nossa vida em tudo aquilo que é puro, santo e verdadeiro, com a prática do bem. Isso é a santidade. Não é praticar o bem para ser salvo, mas é salvo para praticar aquilo que realmente é o desejo de Deus para nós como crentes. Novamente, citando o apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Filipenses, versículo 8, ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se alguma louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, a nossa salvação produz em nós uma mente capaz de praticar aquilo que é bom, que é agradável, que agrada a Deus em tudo, não a nós mesmos. Nós iremos fazer aquilo que vai trazer prazer para Deus e não para nós. Ele é poderoso porque ele nos traz uma nova vida. Como Paulo diz, né? Nos faz viver novidade de vida. Ele fala isso lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 4 a 8. Vamos ver esse versículo também. Como eu disse, o óbvio precisa ser repetido, e talvez todo mundo sabe claramente esses versículos, mas para gravar em nossos corações, no capítulo 6, versículo 4 a 8, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Até o versículo 8, né, que eu falei. Então, nós agora somos uma nova criatura. Nós não vivemos mais sobre a velha natureza. Ainda o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5, versículo 17 até 19. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo, segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram, todas as coisas se fizeram novas. Ou seja, o poder do Evangelho nos transforma a vida, nos faz uma nova vida. Conta essa história, testemunho de Agostinho de Hipona, que ele, antes de aceitar o Evangelho de Jesus Cristo, ele era um homem mundano, carnal, teve vários envolvimentos amorosos, e depois que ele recebeu Cristo como Salvador, ele estava andando na rua, e uma mulher começou a chamar por ele, e ele não respondia, né? E até que a pessoa chegou perto dele e falou: não, você não lembra de mim, que assim. Quando a gente fazia isso aqui, não, esse é o velho Agostinho. Ele não existe mais. O novo Agostinho não faz mais isso. Então o Evangelho tem poder para fazer com que a nossa mente, a nossa vida se transforme. De novo, nós não buscamos a transformação para a salvação. Nós somos salvos e a salvação nos traz uma transformação. Paulo fala, Filipenses 2, versículo
é um versículo que diz que aquele que roube, não roube mais, antes faça com as mãos o próprio bem, podendo até ajudar aos necessitados. É sempre Filipenses. Mas o versículo agora, o endereço, eu não lembro, mas ele fala, aquele que roube, não roube mais, antes faça o bem para ajudar, inclusive, o necessitado. Então, Efésios 4. hã? Efésios 4, 28. Efésios? Sim. Eu falei Filipenses, né? Efésios 4, 28. 28. Dê para nós. Melhor Efésios é uma versão. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessário. Isso é uma transformação. A pessoa roubava, mas agora não rouba mais. Ela praticava o mal, ela extraía de alguém algo, mas agora Paulo fala, essa pessoa que roubava não rouba mais, agora trabalha, inclusive com as próprias mãos, pratica o bem para aqueles que estão necessitados. Olha a transformação de vida. O ladrão que tirava o bem de alguém, agora trabalha e com o seu salário ajuda o necessitado. Traz ao necessitado algum bem que ele necessita. Isso é transformação de vida. Esse é o poder do Evangelho. Muitos não entendem isso. Então, o poder do Evangelho nos faz pensar não apenas nas coisas aqui desse mundo, nas coisas da terra, mas nas coisas eternas, nas coisas celestes, nas coisas do alto. O poder do Evangelho nos faz pensar na glória futura que está preparada para nós. Faz com que as coisas desse mundo sejam apenas lixo. O apóstolo Paulo fala isso em Filipenses capítulo 3, versículo 7 a 9, que as coisas desse mundo não têm valor algum. E ele usa esse termo. Talvez a tua versão traga até o termo esterco, né? Filipenses 3, 7 e 9, ele diz: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e os considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tenho justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, sabe aquelas coisas que nós gostamos tanto? E nós temos coisas que gostamos. Por exemplo, gostamos de carro, gostamos de um bom emprego, gostamos de uma boa comida, gostamos de passear, gostamos de viajar. Tudo isso é bom, não há nada de errado nessas coisas. São coisas boas, mas Paulo fala, isso aí não me seduz mais. Se der para me fazer, faço. Se não der, você para mim é como lixo. Eu coloco as coisas no devido lugar, Paulo está falando. Ele usa o termo, como eu disse, a nossa versão traz o termo esterco. Olha o que o profeta Jeremias nos fala lá em Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas aquele que se glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque dessas coisas me agrada, diz o Senhor. Então o apóstolo Paulo fala, olha, eu tenho que buscar, eu desejo as coisas do alto, aquilo que agrada a Deus. Essas coisas me agradavam quando eu não era crente. Eu ainda posso, nas férias, ter condições de ir para uma praia, ir para um campo, não tem problema algum. Mas eu não vou colocar todo o meu esforço em algo que não vai trazer satisfação eterna. Por isso Paulo fala, olha, essas coisas para mim são lixo. Não me seduzem mais. Talvez você nunca tenha ouvido falar do Evangelho dessa forma. Talvez o Evangelho que nós estamos acostumados a ouvir, e temos ouvido muito disso em rádio, em televisão, e em muitos pontos, né? O Evangelho diz, seja bonzinho, faça as coisas certas, vá à igreja, Deus vai te aceitar. Esse é o Evangelho que tem agradado muitas pessoas. A bênção do Evangelho
é obtida pela fé em Jesus Cristo. Agora, o que significa fé? A fé é a compreensão e a apreciação daquilo que o Evangelho revela de Cristo. Eu compreendi e eu aprecio o que o Evangelho de Cristo fala dele. Isso é fé, porque ela é a fonte central da nossa vida. Né? Lá em Romanos 10, o apóstolo Paulo fala no versículo 17: e assim a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, você ouviu o Evangelho, você apreciou, você compreendeu e apreciou, isso é bom, isso é necessário, eu preciso disso. Então você se apropria, você pega para você, para a salvação. Hebreus 11:1 fala que a fé é você crer nas coisas e não se veem, né? Vamos falar o versículo certinho. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, a fé é você crer na obra que Cristo realizou. Alguns podem perguntar, mas como é que você tem certeza disso? Pela fé. Eu espero, eu tenho certeza dessas coisas. Eu tenho convicção dessas coisas, porque o próprio Senhor Jesus Cristo nos declarou isso. Então nós, salvos, somos salvos, porque temos a certeza de que a obra de Cristo na cruz do Calvário nos salva, e ponto final. Por que você acha que é salvo? Porque Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, eu creio nisso. Mais nada, mais nada. Não precisa fazer nada, Cristo fez tudo por mim. Essa fé nos leva a confiar em Cristo, no valor do seu sangue, como base do perdão dos nossos pecados. Novamente, citando lá o texto que nós temos de Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo fala no versículo 25 a 27, né? A quem Deus apresentou como propiciação do seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça por ter ele, na sua tolerância, deixado os pecados anteriormente cometidos. Então eu creio nisso. Deus, ele fez por meio de Cristo todas as coisas. E ele deixará incluir os meus pecados, porque Cristo morreu por eles. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador de todo aquele que tem fé em Jesus. Então é Deus que justifica. Ele é o justificador. Esse Evangelho é poderoso, não apenas para nos salvar, mas para nos fazer andar perto de Cristo todos os dias. Cristo, ele nunca ofereceu salvar alguém ao longe. Por isso, a fé nos atrai ele diariamente. Ele nos dá a salvação por completo. Olha, você é salvo, então agora aguarde chegar na eternidade. Não, Cristo falou, olha, eu te salvei, agora eu quero que você ande comigo diariamente. Citamos Efésios capítulo 2, versículo 8, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. E o apóstolo Paulo completa no versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus intimou, preparou para que andássemos nela. A salvação requer que nós andemos na prática de boas obras, porque Cristo preparou dessa forma para nós. Aí no capítulo 2 de Efésios, no versículo 20 e 22, ele diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para o seu santuário dedicado ao Senhor. Ou seja, o poder do Evangelho nos transformou pela fé e nos faz crescer diariamente. Não é ficar de braço cruzado, aceitei Cristo como Salvador, agora o que eu preciso fazer? Eu vou na igreja, assistir os cultos e esperar. No dia que Jesus me levará para a eternidade. Não, ele quer que a gente cresçamos, quer que nós desenvolvemos. Eu falei na Tainá, se interessou em tocar teclado. É o desenvolvimento natural de uma criança. Ela já está deixando as coisas de criança, ainda tem muita coisa, mas ela começa a buscar outros interesses. Querer servir a Deus já. Esse é o desejo de
de todos nós como crentes no Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos salvos para andarmos próximo de Jesus Cristo. E isso então nos eleva à compreensão sobre o andar diário na sua glória. A salvação que nós temos em Jesus nos faz andar diariamente com Cristo. Sem ela, não existe comunhão. Sem esse andar diário não existe comunhão com Cristo. Por isso precisamos desse andar diário com Cristo, manter comunhão diariamente com Ele. O resultado de estarmos aqui hoje à noite é para louvar a Deus juntos como igreja. Mas isso aqui é resultado de um andar diário. Então, no seu dia a dia, quando você está em sua casa, lê a Bíblia, ora, medita as coisas de Deus. No domingo você vem aqui para adorar a Deus como a família da fé. O Evangelho tem esse poder para transformar os nossos interesses. Por que aquele povo prefere estar na igreja do que estar na rua no domingo? Gostoso, talvez podia estar tomando sorvete numa sorveteria, não num calor desse, Ou ao contrário, um dia de chuva, de frio, e você está em casa, lá deitado, tomando uma sopa, mas estou lá na igreja. Porque esse é o prazer do crente. O Evangelho transforma nossos interesses. Então, que nós possamos nos aproximar mais de Deus, adorá-lo por tão grande salvação. Que possamos reconhecer que nada realmente sabemos da mensagem e ela foi nos apresentada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E assim nos fazer confessar a Cristo diariamente como nosso Salvador e nosso Senhor, buscando andar na presença dele diariamente. Porque é isso que Deus quer de nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo. Esse é o poder do Evangelho que Paulo fala ali em Romanos 1,16. O Evangelho que transforma e nos capacita a caminhar diariamente com Ele, de glória em glória. Que Deus nos abençoe e possamos, nesse ano, andarmos pela fé diariamente com o Senhor Jesus Cristo. Amém?